Olá, alunos do nono ano. Nós vamos começar agora a nossa aula de Geografia da segunda semana do PET volume 3. O tema que nós vamos estudar essa semana é Segurança Alimentar, Gráficos e Cartografia. Cada estudante, nessa semana, você vai aprofundar seus conhecimentos sobre importantes formas de representar os fenômenos geográficos, os cartogramas e a anamorfose e os gráficos. E realizará também a interpretação de fenômenos sobre a fome no mundo. Então, nós vamos ter uma mistura de mapas, e um estudo sobre a fome no mundo. Primeiro, nós vamos ficar por dentro de alguns conceitos. O primeiro aí é cartografia. Cartografia é a ciência que estuda os mapas e elabora. O mapa é uma representação gráfica reduzida da realidade e possui alguns elementos que facilitam a sua leitura e análise. Título, fonte, orientação, escala e legenda. Todos os elementos são importantes para a correta interpretação dos fenômenos realizados. Todavia, é a legenda que decodifica os recursos visuais representados no mapa. Então, o mapa é uma representação de um espaço em forma reduzida, Para nós interpretarmos o mapa, nós temos esses elementos aqui. O título é onde vai falar sobre o que o mapa está falando, A fonte, que é de onde que ele foi retirado esse mapa, Orientação, geralmente vem aí com a rosa dos ventos, norte, sul, leste, oeste. Escala. A escala geralmente vem lá embaixo no mapa lá, ela vai mostrar por proporção, entre o tamanho na realidade e o tamanho no mapa. E por último, a legenda, que é uma das mais importantes, Ela pode vir através de cores, de símbolos. É através dela que nós vamos conseguir interpretar o mapa. A correta leitura da legenda é fundamental importância para o entendimento dos fenômenos representados pelos mapas temáticos e cartogramas. Uma vez que a cartografia temática faz uso de uma série de símbolos, cores, códigos, linhas e formas de diversos tamanhos para mostrar a variação visual das informações acerca do fenômeno que se deseja representar. Então, aqui nós vamos ver aí os tipos de mapa. A anamorfose geográfica ou cartográfica é uma forma de representação do espaço geográfico em que há uma distorção da proporcionalidade entre os territórios para adequá-los aos dados quantitativos que norteiam o mapa. A palavra anamorfose tem origem na junção de dois termos gregos. Ana, que é sobre, e morfe, que é forma, podendo ser entendida como formato de ovo. Os mapas anamórficos, como são conhecidas essas representações cartográficas, são elaboradas a partir da análise de dados quantitativos referentes a uma determinada área. Então, aí nós vamos lidar com números, Então, vai ter uma distorção aí do tamanho real daquele espaço. Então, por exemplo, se for um número maior, esse espaço vai ser aumentado. Se for um número menor, esse espaço vai ser diminuído, não vai manter o tamanho atual. Então, vai ser de acordo com os números. Cartograma é um mapa que, através de pontos, cores, figuras ou linhas, representa a área de ocorrência, importância, movimentação e evolução de um fenômeno. Podemos encontrar diversos exemplos nos livros de geografia onde são apresentados mapas, que por meio de cores, áreas pontilhadas ou tracejadas, transmitem várias informações de quantidades. Esse cartograma é o que é mais comum entre a gente vê vários aí nos nossos livros, Então, é um mapa comum onde, através de pontos, cores e figuras, representa a ocorrência, o que está querendo mostrar ali naquele mapa. Aqui nós vamos ver sobre a fome. A fome volta a crescer no mundo, afirma novo relatório da ONU. Em declínio constante por mais de uma década, a fome no mundo voltou a crescer e afetou 815 milhões de pessoas em 2016, o que representa 11% da população mundial. Os dados são da nova edição do relatório anual da ONU sobre a segurança alimentar e nutricional. Além disso, o estudo aponta que múltiplas formas de malnutrição ameaçam a saúde de milhões de pessoas,
Aí está falando em segurança alimentar e nutricional. É a pessoa ter uma alimentação, né, que ela possa sobreviver, uma alimentação de qualidade. Essa alimentação aí, ela não chega a todos, né? Ela chegou a decair, a diminuir o número de pessoas que passavam fome no mundo, né? Mas de acordo com a ONU aí, né, 11% da população mundial está em segurança alimentar ameaçada, né? Então passam fome. Esse número de mais de 38 milhões de pessoas do que no ano anterior deve-se em grande parte à proliferação dos conflitos violentos e às mudanças climáticas, segundo explica o estudo, né? O estado de segurança alimentar e nutrição no mundo. Aí falou aí sobre os conflitos violentos, né? Países que estão em guerra, ou nações que estão em guerra aí entre si, então fica mais difícil de chegar ao alimento, até mesmo de se cultivar, né? Devido à insegurança e às mudanças climáticas também. Às vezes secas prolongadas que estragam as plantações, né? Ou às vezes chuvas em demasia também, que também pode provocar grandes estragos. Conforme o estudo, cerca de 155 milhões de crianças menores de 5 anos sofrem com atraso do crescimento, estatura baixa para a idade, enquanto 52 milhões estão com o peso abaixo do ideal para a estatura. Estima-se ainda que 41 milhões de crianças estejam com sobrepeso. A anemia entre as mulheres e a obesidade adulta também são motivos de preocupação. De acordo com relatórios, essas tendências são consequências não só dos conflitos e das mudanças climáticas, mas também das profundas alterações dos hábitos alimentares e crises econômicas, né? Aí falou aí, né, que a fome afeta aí a estatura das crianças, né, que a criança está em desenvolvimento, então ela precisa de uma alimentação de qualidade para crescer e se desenvolver. E muitas vezes, quando não se tem um alimento, isso não acontece, né? Aí falando que 52 milhões estão abaixo do peso ideal. Então, 52 milhões de crianças não têm alimento para poder se sobressair, né? Poder se desenvolver. Estima-se que 41 milhões de crianças estejam com sobrepeso. Aí vem também a má alimentação, né? Então, hoje em dia, os modos, os costumes, os fast food, não ter acesso a uma alimentação de qualidade, faz também que surja o sobrepeso, que também é um risco para a saúde, pode trazer várias doenças. A anemia entre as mulheres, também, causada aí pela falta de alimento e pela má alimentação também. E a obesidade adulta, também causada pela má alimentação, né? Existem também casos que, em alguns locais, as empresas, né, de outros países vê as terras agricultáveis e vem plantar em países subdesenvolvidos com grande escala. Com isso, os pequenos agricultores ficam sem espaço aí para poder plantar, né, para o que comer. Então acabam passando fome ou na zona rural, tendo que ir para a cidade em busca de emprego e muitas vezes não conseguem por não ter qualificação. Então nós vamos agora às nossas atividades. Então aqui nós vamos ler aqui. A apropriação de terras agrícolas por empresas multinacionais está relacionada a uma série de fatores que impactam diretamente a população rural dos países mais pobres, que eu acabei de falar lá em cima agora, e ao aumento de fome em decorrência de diminuição dos cultivos voltados para a alimentação e perda da soberania alimentar, ou seja, na segurança dos hábitos alimentares. Observe o mapa que realiza aí as atividades 1 e 2. Então, aí as empresas multinacionais de outros países, vem geralmente para países pobres, né? E vão cultivar em grande escala algum tipo de produto. Mas esse produto não é para ir para a população, geralmente era para exportação, né? E não direto para alimentação. Então, a perda aí das terras, né? Então, gera uma perda aí da alimentação e da soberania alimentar, né? Uma alimentação de qualidade. Aí nós temos aí um mapa. Esse mapa
Está falando mundo, apropriação de terras e nova aliança para a segurança alimentar nutricional. Então, vamos ver o que está trazendo esse mapa aqui para nós. Aqui nós temos a legenda, apropriação de terras, né? Aí nele, o que nós vamos ver aí? Nós temos aí um lilás, né? Um rosa mais claro e um rosa mais escuro. Esse aí quer dizer país de origem dos investidores estrangeiros. Então aqui são investidores, né, que vão investir em países mais pobres, né? Então esses aqui são os investidores, eles que vão para outros países para ir para as terras agricultáveis, né? O rosa escuro e aí o rosa claro também. O rosa escuro quer dizer iniciadores dos projetos, né? Então aqui foi onde iniciou-se, lilás, como diz aí no texto, onde iniciou o projeto para ir para outros países atrás de terras, né? Aí nós temos o verde. Tem um verde mais claro, né? E um verde mais escuro. São países visados pelos investidores estrangeiros. Então, são países onde os investidores estrangeiros têm interesse de irem, né? Aí, o verde mais escuro quer dizer que são parceiros. Esses países já são parceiros dos países investidores. Aí nós temos esse outro aqui, meio alaranjado aqui, meio tracejado. Aí são países que investem e é alvo de investimento. Então nós temos aqui uma parte da Europa, da Rússia, né? Temos aqui o Brasil. Eles investem e são alvos de investimento também de outros países. Aí nós vamos ver aqui. Acima temos o exemplo do mapa temático que utiliza a variável de cor e forma para representar a dinâmica de apropriação das terras do mundo. Aí vem a pergunta: que grupo de países os tons lilás representam? Então, aqui o lilás. Que grupo de países eles representam? A gente vai olhar aqui na legenda. E os de tom verde? Que países que eles representam? Que investem ou que são investidos? Os que são alvos? Como estão representados os países que investem em terras e ao mesmo tempo são alvos de investimento? Vamos olhar aqui na legenda e colocar, né? Tá? De rosa, de azul, com esse laranjado tracejado. E que países são esses? Que são alvos de investimento e investem também. Você vai olhar aqui, ó, que países são esses. Na número 2. No ano de 2008, ocorreu a grave crise alimentar mundial, causada pelo crescimento na demanda por alimentos, uso de grãos para a produção de biocombustíveis, alto do preço do dólar, entre outros fatores. Então, em 2008, ocorreu essa crise alimentar, né? Aí houve a demanda pelos alimentos. Eles começaram a usar os grãos para a produção de biocombustível. Começou a faltar os grãos no mercado e o preço dos alimentos começou então a crescer. Também a alta do dólar contribuiu para isso. Em alguns países houve manifestações, né, contra a alta desses preços dos alimentos em 2008. Aí vocês vão fazer uma pesquisa indicando, né, quais países foram esses onde houve essas manifestações contra a alta dos preços dos alimentos. Aí, em quais continentes esses países localizam? Então, vou pegar esse mapa aqui mesmo, só para dar, aí mostrar para vocês os continentes, para relembrar, né? Aqui nós temos a América, aqui nós temos a África, aqui nós temos Europa e a Ásia e a Oceania. Certo? Esses aí são os continentes. Vocês vão procurar de quais continentes que esses países que tiveram essas manifestações pertencem.
Aqui nós temos um gráfico. Observe o gráfico abaixo e o mapa das atividades anteriores para realizar as atividades 2 e 3. Então, nós temos aí número de pessoas em situação de segurança alimentar grave, que passam muita fome. Isso aí em milhões em 2017. Aqui do lado aqui nós temos, né, mundo, África, Ásia, América Latina, América Anglo-Saxônica e Europa. Então, nós temos a relação aqui do mundo e aí dos continentes. Aqui nós temos os números em milhões, né? Como fala aqui em cima. E o mundo, mais de 700 milhões de pessoas estão em segurança alimentar grave no mundo. Em relação aos continentes, o primeiro aí é a África, né? Mais de 300 milhões, quase 400 milhões, né? De pessoas lá estão em segurança alimentar grave, né? Onde tem o maior número de pessoas passando fome. Depois aí nós vamos para a Ásia. Aí pouco mais de 300 milhões de pessoas, mas é um número grande também. Aqui nós temos a América Latina, né? Então, mais ou menos uns 60 milhões de pessoas. E a América Anglo-Saxônica e Europa, que quase nenhum país, né? Pouquíssimas pessoas passando fome nesses dois. Geralmente, a maior parte desses países que estão aqui, né, na América Anglo-Saxônica, Estados Unidos e Canadá, e os países da Europa, a maior parte são países desenvolvidos. Então, quase não há fome aqui. E destaque aí para a África, onde está a maior quantidade de pessoas que passam fome no mundo, seguido pela Ásia. Em sua opinião, é possível estabelecer relações entre a segurança alimentar e o processo de apropriação de terras agricultáveis por empresas e países estrangeiros? Explique. Então, esses países estrangeiros que vêm para os países, né, subdesenvolvidos, os países pobres, se apropriam da terra para cultivar lá em grande escala, geralmente grãos. Isso tem a ver com a fome de pessoas desses países? Aí explique. No número 4. De acordo com a ONU, quando uma pessoa é considerada em situação de segurança alimentar grave, o que você acha que é segurança alimentar grave? O que a ONU fala? Você conhece pessoas que vivem em condições dessa região? Então, na sua região, existem pessoas que passam fome, não têm o que comer? Aí, relate aí. No número 5. A mortalidade infantil é uma das consequências da falta de uma alimentação regular. Observe o mapa a seguir. Aí, mortalidade infantil. Esse mapa aqui é o que eu falei lá no início do texto, né? É a anamorfose geográfico-cartográfica. É uma forma de representação do espaço geográfico e que é a distorção da proporcionalidade entre os territórios para adequá-los aos dados, né, quantitativos que norteiam o mapa. Aqui no mapa não trouxe uma legenda, mas a gente pode ver pelo tamanho das cores, né? Quanto maior a área, quer dizer que há maior insegurança alimentar, né? Maior mortalidade infantil. Então, por exemplo, aqui ó, na África, na Ásia, a gente pode ver que a grande mortalidade infantil. Agora, se a gente for ver aqui, ó, de roxo aqui na Europa, a Europa está pequenininha. Por quê? Porque quase não há mortalidade infantil lá. Aqui também, acima, ó, também quase não há mortalidade infantil. Então, aqui nós temos a América Anglo-Saxônica. Embaixo nós temos aí a América Central, né? E América do Sul. Então, aqui Estados Unidos e Canadá, que são países desenvolvidos. Então, nós vamos ver de acordo com os tamanhos que estão aqui. Onde a coisa está mais expandida, está maior, quer dizer que há maior mortalidade infantil. Onde está menor o tamanho, né, a cor está bem menor, quer dizer que é menor. A partir da observação do mapa, descreve a situação da mortalidade infantil na Europa. A Europa está aqui, ó, de roxinho aqui, ó.
Aí você vai colocar também da Ásia, aqui é a Ásia. Vocês podem perceber que a diferença de cor aí entre o norte da Ásia, né? E aí a parte central e sul. E também na Oceania, que nós temos aqui, ó. Então, vocês vão analisar aí e vamos colocar aí como que é a mortalidade infantil nesses determinados locais, né? E vai descrever a situação desses 3 locais aqui. A nossa aula termina por aqui. Uma boa aula para vocês e até semana que vem.